Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre tênis. Arthur Rinderknecht vence Félix Auger-Aliassime e está nas semifinais do Masters 1000 de Xangai. Olha, esse Masters 1000 tá sendo um negócio surreal, né? Tipo, não dá pra falar outra palavra. É surreal ver como que tá acontecendo, assim, muitas surpresas, muita gente que esperava até lutar pelo título com as oportunidades aparecendo, caindo cedo, como é o caso agora do Félix Auger-Aliassime, né? Mas a verdade é que a atuação do canadense foi tão fantástica contra o Lorenzo Musetti. Hoje não foi boa, né? Não foi nada boa. Ela, mais uma vez, a gente tem que falar aqui sobre essa questão, né? Tipo, muitos atletas, eles vão ter, como podemos dizer, né, encaixes de jogo que fluem muito bem e outros encaixes que fluem mais ou menos, né? E aí a gente tem que chegar e falar do Rinderknecht como um tenista que tem muita qualidade no fundo de quadra, né, no aspecto de encurtar pontos muito bem e sacar e volear bem. Então, assim, tudo o que o Rinderknecht consegue fazer de melhor é para ser objetivo, é para encurtar pontos e, obviamente, tirar tempo de bola e ritmo do adversário. E assim, ele é um cara que tenta fugir de trocas muito longas porque ele sabe que nesse tipo de situação ele tá em desvantagem. Não é um cara que é feito para ser sólido, né? E o Aliassime é um cara que, assim, depende um pouquinho de ritmo, né? E de tempo de bola. É assim, quando ele enfrenta um jogador que bate um pouco diferente dos outros, porque o Musetti não joga tão rápido quanto o Rinderknecht, nem no saque e nem nos ataques de fundo de quadra, né? O Aliassime se sentiu muito confortável no jogo porque permitiu ele jogar do jeito que ele gosta também, um jogo físico e tudo isso. Só que o jogo que o Rinderknecht impôs é um jogo de menos ritmo, é um jogo mais truncado e o Aliassime não se sentiu confortável. E assim, ele tem que trabalhar para que esse tipo de situação não volte a acontecer, né? Porque, olha, esse é o tipo de resultado que acaba sendo bem, assim, cruel para alguém que tá jogando uma semana muito boa de tênis. E aí é o que acontece? Ele que poderia estar tirando ali pelo menos uns 300 pontos do Musetti na corrida para Turim, o Musetti que é o oitavo lugar no momento, né? Só vai tirar 100. Tira pontos? Tira. Mas, por exemplo, se ele fosse bem o suficiente aí, ele não ia precisar jogar Bruxelas, né? E assim, jogar uma semana após a outra, né? Dá até preocupação, porque foi o que fez o Aliassime talvez ter caído de nível lá em 2023, aquela sequência absurda que ele teve no fim de 22, talvez fisicamente tenha sido problemática para ele. Mas, olhando pro Félix Auger-Aliassime, eu acho que ele teve uma semana boa, não dá pra falar que quartas de final é ruim, mas fica um gosto de oportunidade perdida. Mas, por outro lado, a semana do Rinderknecht é maravilhosa e pensar que, assim, das últimas, acho que vezes que ele enfrentou tenistas top 20, tá 7-10 pra ele, né? É surreal o negócio, porque acho que tava 5 de 36 os primeiros confrontos contra a top 20 e agora tá 7 de 10, né? Tipo, a melhora surreal, né? Tipo, e o cara tá aproveitando as oportunidades e eu novamente falo, é um jogador que, assim, não tinha grandes feitos, já tá com 30 anos de idade e tá aproveitando a chance dele. Ele tá jogando um belo tênis, surgiu a oportunidade, o torneio abriu a chave e ele tá tendo a competência de aproveitar. Tem gente que fala, a chave do Djokovic tá muito fácil, tudo isso, né? Mas o Djokovic vai lá e aproveita, né? Tipo, o Holger Rune aproveitou a chave mais fácil? Não aproveitou. O Aliassime aproveita? Não aproveitou. Tava jogando bem, mas agora jogou mal. E assim, esse é o negócio do tênis. Você não pode jogar bem 3 jogos e jogar muito mal o outro, né? Porque é aquele negócio, tipo, pra ganhar o torneio, porque isso que ganhar título é muito difícil, né? Você tem que jogar bem o tempo todo. E assim, essa é a questão. Por que esses caras são número um, número 2, número 3? Porque esses caras estão jogando bem o tempo todo, ou quando estão jogando mal, dá um jeito de ganhar. E agora o Aliassime ainda mostra que ainda falta um pouquinho mais. Assim, os sinais ainda são positivos, não acho que essa derrota que muda tudo. Não fala, não, o Aliassime tá de volta, é só esporádico. A gente ainda vai ver mais dele nesse fim de ano. Eu acho que ele fez coisas muito boas nesse torneio, mas essa é uma derrota, assim, bem decepcionante, né? Ele não conseguiu incomodar o saque do Rinderknecht e, assim, não achou tempo de bola, foi muito abaixo daquilo que ele produziu, tanto no US Open como até mesmo nesse torneio de Xangai, porque ele veio de uma atuação maravilhosa, né? A atuação dele contra o Musetti me fazia acreditar que ele era um candidato fortíssimo ao título, mas aí, como a gente vê, já tá fora e vai para Bruxelas e assim, não tem escolha, vai ter que jogar Bruxelas porque assim, a desvantagem pro Musetti ainda é
muito, mas muito grande. Então ele vai ter que aí contar, obviamente, com uma campanha forte em Bruxelas para não depender de título no ATP 500 ou no Masters 1000. Porque mesmo que ele seja campeão em Bruxelas, acho que ele ainda vai estar mais de 200 pontos atrás. Então campanhas fortes ainda vão ser necessárias em Paris e ainda vão ser necessárias lá no ATP 500 que for jogar, que eu acredito que vai ser base, mas me corrija se eu estiver errado. E aí a gente vê uma oportunidade se abrindo para outro lado, né? Para o confronto do Deminauer com o Medvedev, né? Porque assim, ambos são favoritos contra o Rinderknecht. Quer dizer que vão ganhar? Não é isso, entende? O Rinderknecht acabou de ganhar um jogo que teoricamente a gente esperava que ele não era o favorito. Mas a questão é, o Deminauer, caso ele avance a final, 600 pontos e ele pode entrar na briga por ser 3 do mundo. 3 do mundo. Se o Medvedev ganhar, ele volta ao posto de 10 do mundo. Assim, e chega com uma confiança elevadíssima para os últimos torneios do ano. Mesmo que ganhe só 600 pontos, que é uma final, né? Mas assim, ele tá recuperando pra caramba o ano dele, né? Tipo, ele tá conseguindo algo muito positivo. Então, pra mim, assim, o grande vencedor desse torneio talvez saia desse lado da chave quem foi pra final. E assim, são jogadores, tanto o Medvedev e o Deminauer, que têm capacidade de ganhar do Djokovic e não seriam, pra mim, um choque tremendo se eles o fizessem. Então, a ver o que acontece nesse confronto. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.